Então chega uma fase da vida, né? Que isso são estudos feitos cientificamente mesmo, né? Por grandes terapeutas, nós podemos fazer um gráfico assim, ó. Nessa coisa. Aqui o sentimento de solidão. Aqui a idade da pessoa. Então, quando a pessoa nasce, esse sentimento de solidão oscila um pouquinho, é abafado pelo carinho da mãe. Certo? Mas quando chega nos 10 anos de idade, por exemplo, a criança começa a sentir mais solidão. Ela não tem tanto aquele carinho da mãe, aquele apego como tinha quando ela carregava o tempo todo, ela já fica dormindo no outro quarto. O lance de colocar a criança dormindo num outro quarto, longe da mãe e dos pais, faz com que a criança comece a ter a sensação de abandono. Dela não poder ter aquele contato mais íntimo com a mãe, aquele contato mais carinhoso com a mãe que sempre teve na infância. Então ela começa a se sentir só. Ela começa a construir um mundo só. O quarto dela é o retrato de um lugar solitário, que ela vai viver, dormir, existir ali sozinha. Ela tranca a porta, fecha. Ela cria um mundo solitário. O jovem é assim. E à medida que o jovem vai crescendo, 15 anos, 20 anos, esse sentimento de solidão vai aumentando. Vai aumentando muito. Aí, o que acontece? Geralmente nesta fase, 13, 14, 15 anos, vem a puberdade. Tá? A puberdade, ela explode exatamente no momento onde o ser está num sentimento de solidão muito amplo. Nessa fase do teenager aqui. Então, ele vai ter uma vontade imensa de sair desse estado de solidão. E ele vai fazer o quê? Vai instintivamente procurar outro. O namorado ou a namorada. Ele vai querer namorar. Ele vai tentar ser atraído, ele vai ser atraído pelo sexo oposto. Então, ela vai tentar de todas as leis suprir essa solidão, tentar preencher esse vazio, buscando a solução desse vazio no outro. Mais uma vez, porque quando ela era criança, a mãe supria. Porque você tem que entender o seguinte, a alma está clausurada num corpo, num mundo estranho a ela. Numa sociedade que não é a sua natureza. Ela vai ter que aprender a viver aqui dentro. Então, no começo, ela funciona por instintos mesmo, né? Os instintos, ela busca o prazer para sair da solidão. Interessante que ela buscava o prazer naturalmente, que era o sexual. Mas quando ela começa a crescer, o prazer sexual que ela começa a obter aqui é reprimido pela sociedade. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade anti-sexo, anti-prazer. O sexo se torna proibido. Então é proibido ter prazer, é proibido fazer sexo, transar ou conhecer essa sexualidade. Então o indivíduo, na nossa sociedade, vai acontecer exatamente o seguinte. Nenhum ser humano, nenhum jovem em nossa sociedade vai ser preparado ou treinado para enfrentar essa situação. Nenhuma escola vai ter no seu currículo, no seu programa de ensino, né, vai treinar as pessoas a entender essa situação psicológica que ela está vivendo. As escolas só são formadoras de androides. Elas só servem para formar androides. Ou seja, ensinar uma série de coisas que nada tem a ver com você. Não tem nada a ver com você mesmo. Ou seja, essa questão extremamente importante da natureza intrínseca, da personalidade, da psicologia, da busca pelo namorado, pelo afetivo, pelo sexual, nenhuma escola está preocupada. Ela está preocupada em formar você, né, para servir a sociedade. Para você ser um médico, engenheiro, isso, aquilo, um advogado, apenas ser um androide, um escravo do sistema. Mas a sociedade não discute, não ensina as pessoas a viver com sua afetividade, com a sua sexualidade,
se ela está feliz, se ela está realizada, se ela está se sentindo muito sozinha. Resultado, nós temos uma porção de jovens nessa faixa etária, extremamente depressivos. A depressão ataca demais o jovem, tá? E o sentimento de solidão nesses jovens é terrível. Tá? E eles vão tentar sair dessa situação à sua maneira, do seu jeito, instintivo, louco. Vai tentar criar alguma maneira que não é uma maneira treinada, educada, consciente e inteligente. Ele vai fazer loucura. Esse jovem, devido a esse sentimento, ele vai poder usar droga, álcool, bebida. Ele vai tentar sair desse estado. Ele vai para a escola não resolve, a escola leva mais ele à solidão, mais à angústia, porque ele sofre opressão. A escola é um lugar de opressão. Os jovens são oprimidos na escola, ou seja, eles são estressados na escola. Né? É muito estudo, muita matéria, e tudo que ele às vezes não gosta. Ele não gosta de fazer aquilo. Eu sei disso porque eu fui professor durante muitos anos, sabe? Trabalhei demais com jovens. Os professores que estão me ouvindo aqui sabem que para dar aula nas escolas hoje em dia, a coisa mais terrível do mundo é você prender a atenção do aluno. É como se o aluno não quisesse aprender essas coisas. O espírito da pessoa não quer aprender essas coisas. Ela queria aprender uma outra coisa importante para o seu ser e que os professores não ensinam. Porque as escolas e as universidades são fábricas de robôs, são fábricas de androides, ensinando tudo que está lá fora no universo e menos do que tem a ver com as próprias pessoas que está dentro delas. Né? Por isso, o meu trabalho foi invertido como professor. Hoje eu sou um professor que ensina exatamente o oposto que as escolas ensinam. Hoje eu ensino exatamente a parte interna das pessoas, a parte interior, a parte espiritual, aquilo que realmente tem a ver com a essência de cada indivíduo. Então é óbvio que essa pessoa com 20 anos de idade vai se sentir muito só, porque ela passou a vida inteira se distanciando dela mesma. Por exemplo, um jovem, você quer ver o típico movimento do jovem? O jovem, ele não foi treinado para ficar sozinho, consigo mesmo. Porque toda vez que ele fica sozinho, advém um vazio, uma angústia e uma depressão terrível. Tá? Então vamos ver como é que a mente desse jovem opera. Né? A mente desse jovem vai operar da seguinte maneira. Presta atenção. Né? Vai funcionar exatamente como funcionou a da criança quando a criança era bem nova. Né? Presta atenção. A mente funciona assim, ó. Quando ela se sente solidão, ela procura uma alternativa, ela procura uma saída. Por quê? Ela precisa preencher, porque ela vai sentir um vazio dentro dela. Um vazio muito grande, porque ela olha para ela, ela desconhece o que ela é, ela não sabe o que ela é, não tem esse contato com ela mesma. Sente um vazio. Então, ela precisa preencher esse vazio, presta atenção. Ela precisa preencher o vazio. Mas preencher com o quê? Não se esqueça que quando ela era criança, ela preenchia como? Abraçava a mãe, alimentava, tinha aquele prazer sexual, ela tinha a sensação de estar preenchendo. Ela sempre come, quando não comia, dormia. Mas quando ela começa a crescer e ela não tem mais isso da mãe, ela não tem aonde buscar. Então ela vai tentar, de alguma forma, preencher o vazio. Então esse jovem pode preencher da seguinte forma: arrumando muita coisa para fazer. Muita coisa. Vai preencher a vida dela com muita coisa. Porque se ela parar, advém o contato com a solidão, o contato com o vazio. Então, você quer ver? Ela não pode ficar em silêncio. Por exemplo, música. Aí ela vai... Música. Música é uma coisa que ela vai usar para preencher. Ela chega, se estiver sozinha, ela liga o rádio. Você vê os jovens com o fone no ouvido, andando para a rua. Todo mundo com Walkman, hoje é moda. Tá? E todo mundo, quando está sozinho, sentado no ônibus em algum lugar, hoje está todo mundo ali ouvindo no universo, tentando preencher com alguma coisa o vazio.
cara vai fazer uma viagem de carro, tem que ter rádio no carro. Se não tiver rádio, o cara no lugar, ele fica louco. Viajar 2 horas sem pensar, sem ninguém para conversar. Ele tem que ficar com ele mesmo, pinta um desespero, porque pinta um vazio, porque ele não foi treinado a viver com ele mesmo. Então ele foi treinado a viver o externo. O jovem chega em casa assim, já liga o rádio alto, já liga a televisão e fica lá. Tem que ter algum barulho distraindo ele. Ou seja, a gente chama assim, tem que ter alguma coisa para distrair. Ok? Porque ele não sabe. Porque se ele ficar sozinho, vem a angústia e depressão. Tá? Agora, você quer ver uma coisa que ele preenche a mente dele, principalmente os teenagers, é amor, paixão. Eles chamam de amor, né? Mas é paixão. Então, é comum se preencher o vazio com uma paixão. E essa paixão pode ser platônica, sabe? O cara se apaixona pelo professor, pelo artista da novela, pelo Brad Pitt, e fica lá, enche de pôster do Brad Pitt na casa dela, e fica com aquela paixão platônica, com aqueles desejos irreais, surrealistas, vamos assim dizer, que nunca vão se realizar. Né? Mas ela precisa dessa fantasia para preencher o vazio que ela vivencia. Vamos supor que essa menina ou esse menino não consegue a sua paixão. Por alguma questão ele é meio feinho, meio fora do esquadro, não é muito chegado nas meninas, é difícil, né? O jovem é difícil às vezes arrumar uma namoradinha, tá dependendo. Então ele fica tão frustrado, tão vazio, que ele vê que ele não consegue esse lado. Ele começa a ficar angustiado, o vazio começa a aumentar, porque ele não consegue preencher. Então, a pessoa pode começar a procurar a comer. Comer é uma atitude para sair do vazio, porque tem a sensação que você está preenchendo. Preenchendo. E aí você vai engordar. Você quer ver um outro vício para preencher a solidão também? Cigarro. O cara tem que estar... ele tem que estar sentindo que está colocando alguma coisa para dentro. Cigarro. Bebida é uma fuga. A gente chama tudo isso aqui de fuga. Tá? A bebida. Você quer ver uma outra coisa? Então as pessoas começam a ficar compulsivas por alguma coisa. Você quer ver? Não só o jovem, mas uma pessoa mais velha começa a ter... Né? Então ela para fugir desse estado de solidão, ela vai viver uma coisa chamada compulsão. Né? Para preencher o vazio. Quando ela não consegue resolver ela de outra questão. Então, ela pode ser compulsiva a comprar. Então, é o tipo da pessoa que não, tem que comprar todo dia. Comprar, vai no shopping, fica passeando, compra. E assim que comprou, joga tudo na casa dela, tem aquela sensação que encheu, mas passa 2 horas, 2 dias, está vazia de novo. Porque é ilusório aquele preenchimento daquela coisa, né? Não preencheu. Então, comprar é uma compulsão dos solitários, dos vazios. Do vazio interno que ela sente lá dentro. Você quer ver? A compulsão a comer, que eu já falei. A pessoa come mesmo, começa a dar aquela ansiedade que ela vai comendo e não preenche o vazio não, né, não se resolve. Né? E tem pessoas que têm compulsão ao trabalho. Porque quando a pessoa começa a trabalhar, aquela pessoa que fica até 10, 11 horas da noite na empresa, volta, ela cria essa situação para fugir dela mesma. Certo? Ela tenta fugir dela mesma. Porque daí ela passa muito tempo fora, vivendo externo, vivendo um trabalho, vivendo uma atividade e não volta para ela. Porque a hora que ela voltar vai dar solidão, vai dar angústia, vai dar depressão. Então a tentativa de sair da depressão é exatamente criar uma ocupação. Por isso tem até, gente, curso e faculdade de terapia ocupacional. Olha que louco. Né? Você tem que ocupar a vida das pessoas, senão ela entra em desespero, ela entra em colapso. Não é louco isso aí? Agora eu pergunto, e o cara lá que foi no eremitério, ficou 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 semanas sentadinho lá dentro, para combater e achar a causa fundamental dessa solidão? Como é que ele conviveu com essa solidão? É um problema. Né? Como é que os grandes mestres que vão para as montanhas ficaram um tempo sozinhos? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nada disso que a sociedade oferece realmente resolve.
Tá? Não adianta você procurar um namorado, uma paixão, um amor. Porque todas as vezes, o que você está fazendo? Você está procurando, olha só, presta bem atenção que eu vou escrever aqui, ó. Você está procurando fora de você. Você está sempre procurando trazer algo de fora para preencher o seu vazio. E o pior, que não preenche. Na semana seguinte, no dia seguinte, você vai estar do mesmo jeito. E não adianta, se você arruma um namorado, um amor, uma alma gêmea, é só dar um tempo, e você acostuma, convive um tempo com ele, você está solidário de novo. Você percebe que aquela pessoa já não preenche mais. E é engraçado, né? Que o termo que as namoradas usam, as mulheres usam, ai, essa é a pessoa que preenche a minha vida. Você já percebeu o termo? Porque ela quer alguém para preencher a vida dela. Porque a vida dela solitária é uma droga. Certo? Mas nunca se esqueça que quando ela trazer alguém para a vida dela, ela vai trazer outro solitário. São dois solitários caminhando juntos, vivendo a sua solidão, sem resolver ela realmente como ela deveria ser resolvida e atacada. Então é óbvio, quando você não resolve e você vive a sua vida em função desses valores, você vai estar com 30, 40, 50, 60 anos, simplesmente mascarando a doença. Mascarando a verdadeira causa da sua angústia, da sua depressão, da sua infelicidade, da sua tristeza. Você pode notar, tem artistas de cinema, de televisão, extremamente ricos, famosos, milionários e fisicamente bonitas, mas extremamente frustrados, pessoas angustiadas, depressivas, vivem à base de droga, de remédios, porque não são felizes. Porque a nossa sociedade, que felicidade que ela prega. Oh, se você tiver um bom emprego, arrumar um bom casamento, tá feliz, resolveu todos os seus problemas existenciais. Mas a gente sabe, os nossos consultórios terapêuticos estão lotados de pessoas deprimidas, infelizes, frustradas e angustiadas. E como nós vamos resolver isso? Que tipo de terapia o Laércio vai fazer para que as pessoas possam resolver essa questão da solidão? Eu acho que vocês deveriam ter perguntado isso para Buda e para Jesus. Mestre, como eu faço para resolver essa questão da solidão da alma? O Buda iria fazer a seguinte pergunta, vamos voltar à raiz, né? Desde quando você sente solidão? Desde quando? Você fala, eu sinto desde que eu nasci. Então o Buda vai dizer, mas por que você sente solidão desde que você nasceu? Da onde vem então a solidão, ou o sentimento de solidão? É aí que nós vamos bater na verdadeira tecla da coisa. É a esse ponto que eu quero chegar com vocês. Como superar o sentimento de tristeza e solidão e fazer com que minha vida seja uma vida mais alegre, eu seja uma pessoa feliz, eu seja uma pessoa para cima, como a gente fala, o inglês fala up, que tem a pessoa que é down, né? Sempre para baixo, e tem a pessoa up, aquela pessoa sempre alegre, sempre feliz, sempre dando risada com a vida, não é verdade? Não tem situação ruim para ela está se divertindo sempre. Então essa é a energia que a pessoa deveria vibrar. Mas como vibrar essa energia? É uma maravilha isso. Então vamos lá. O Buda e Jesus o Buda dizia o seguinte, na sua primeira nobre verdade, Buda pregava, o sofrimento existe. Né? Esse sofrimento, né, que existe é inerente a quê? As pessoas sofrem, né, porque são almas enclausuradas e esquecidas e adormecidas dentro de seus corpos.
Por isso que as pessoas sofrem. Então, Buda detectou sofrimento. O sofrimento das pessoas serem, na verdade, almas esquecidas e enclausuradas dentro de seus corpos. Essas almas, sendo esquecidas e enclausuradas dentro de seus corpos, passam a ter o sentimento profundo de solidão. E a tristeza advém desse sentimento de solidão. Então, Buda dizia, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque toda a depressão do indivíduo, toda essa angústia, ela leva para a vida. E é uma coisa de raiz. A raiz está no seu espírito. Então, como nós vamos acabar com a solidão? Como acabar com a solidão? Como acabar com ela? A receita é simples. Não tem uma outra solução a não ser voltar para o si mesmo. Ok? Você precisa voltar para o si mesmo. Quem está só é o seu eu inferior. Você precisa encontrar o seu eu superior. Você precisa conectar com o Buda que existe dentro de você, com o Deus. Jesus dizia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Buda dizia, você é um Buda. A única coisa é que você não despertou ele ainda, você não descobriu o que você é. Está adormecido. Então, gente, é necessário, o encontro com sua verdadeira alma. Ok? Isso significa, olha, presta bem atenção, fazer de você mesmo o seu centro. Olha esse conselho meu, seja você mesmo o seu centro. Não procure fora de você nada para preencher o seu vazio. Porque tudo que você for buscar fora de você vai ser ilusão. Se você depositar a sua felicidade, a sua realização no outro, num parceiro, numa parceira, numa paixão, num amor, e criar aquela situação, sem ela eu não vivo, sem ele eu morro. Então morre então, porque já estava morto faz tempo, só faltava enterrar. Porque se você depender de outro para ser feliz, e achar que sem o outro você vai morrer, você já está morto faz tempo. Porque isso não é viver. Isso é ser escravo de uma situação. É ser escravo de um sentimento destruidor que é a paixão. A paixão é a pior doença que existe dentro do ser humano. Por causa da paixão que o indivíduo batiza de amor, mas que não tem nada de amor isso aí, é uma paixão doentia mesmo que você tem pelo outro, e a doença está em você. Você se apaixona para preencher uma necessidade que você tem. Uma necessidade de preencher o seu vazio, a sua solidão. Não porque você ama de verdade. Amor é um estado de consciência. Amor você ama o gato, o cachorro, sabe? Ama até o teu próprio inimigo, como Jesus dizia. Mas amar aquela pessoa que está do teu lado, preenchendo e dando algum... Mas você já vê, né? O dia que um casamento ou um casal resolve quebrar o pau, depois separar, dá até polícia e morte, né? De tanto amor que tinha, né? Porque é falso, porque é mentiroso. Certo? Porque primeiro o homem precisa descobrir a si próprio, despertar o seu eu maior, a sua consciência. Aí a solidão acaba, não tem. O Buda já dizia, não existe nenhuma outra solução que possa resolver o problema. Vocês só estão dispersando-se, distanciando de você mesmo. E o problema está sempre dentro de você, o problema está lá. Quando você voltar, fizer uma viagem profunda dentro de você mesmo, sem medo da solidão, sem medo do vazio,
e enfrentar esse vazio, você vai fazer de você o seu centro. Você vai despertar o Buda que existe dentro de você. E quando esse Buda for desperto, não existe mais solidão. Porque você estabelece conexões. Você se sente conectado com outras inteligências, com outros seres. Você não sente mais um ego isolado dentro de um corpo. Uma alma enclausurada dentro de um corpo. Por isso que o Buda chama que a iluminação, esse estado mais superior, é a verdadeira salvação. É a verdadeira libertação das trevas e da solidão do mundo kármico da matéria. Então, não existe paliativos, não existe outra saída. Não adianta você mergulhar no trabalho, mergulhar no emprego, querer fazer sucesso, buscar o poder, buscar fama. A sociedade inteira, durante toda a sua existência, ficou buscando isso. E nós sabemos que nada disso resolveu a questão humana até hoje. Só mesmo os ensinamentos dos grandes mestres têm a verdadeira solução para esse problema intrínseco da natureza humana e do ser humano, né? Mas você precisa compreender e aceitar isso. Porque quando você compreende e aceita isso, você vai atacar o problema corretamente. Certo? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem que o problema é esse, que o seu problema é espiritual, e vai buscar a resposta no mundo material, no mundo que está lá fora, né? Vai buscar um emprego, na fama, no sucesso, no poder, achando que está servindo a humanidade. Outra, vai buscar a alma gêmea. Vai buscar uma paixão, vive louca e funciona. O jovem, cara, ele é muito louco movido pela essa energia da paixão, do sexo. As paixões são desenfreadas. E quando ele não resolve, ele vai com 30, 40, 50, 60, 70 anos morrendo de paixão e ainda se lascando e buscando ser feliz por esse processo. E a gente sabe que isso não é verdade. Certo? As pessoas, elas podem encontrar um parceiro legal, viver com esse parceiro, mas ainda vão continuar profundamente solitários, profundamente frustrados. A história do Buda, né? O Buda tinha um reino, tinha uma esposa maravilhosa, teve seu filho, uma família intrínseca, mas isso não preenchia. A hora que ele percebeu que ele precisava buscar respostas, que nada disso preenchia o grande vazio que ele sentia dentro dele, então ele parte em busca de uma resposta. E aonde está essa resposta? Onde está a solução a não ser fazer de você mesmo o seu centro? E esse aqui é a base fundamental de todo o pensamento budista, todo o pensamento taoísta, todo o pensamento zen. Por isso que os grandes treinamentos budistas levam você intrinsecamente, existe um dos maiores treinamentos budistas, zen, orientais, para enfrentar o problema que é o quê? A meditação. O que você faz na meditação? Na meditação você fica em silêncio com você mesmo.